na parte de domingo. Nabucodonosor, rei de Babilônia, construiu a cidade de Babilônia, esta cidade que se tornou uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nabucodonosor tinha muito do que se orgulhar, porque ele era o mais poderoso rei no tempo em que o Império de Babilônia dominava o mundo, representado lá na estátua de Daniel, capítulo 2, pela cabeça de ouro. Dominava o mundo inteiro. Era a cidade dourada, com seus jardins suspensos, uma fortaleza invulnerável. Mas, queridos, Nabucodonosor era idólatra, um pagão de coração, e Deus, levando Daniel e os seus companheiros para dentro da corte de Babilônia, colocou estes 4 jovens hebreus na presença de Nabucodonosor, e eles testemunharam. Quando você lê o livro de Daniel, desde o capítulo 1, você vê como Deus atuou através destes 4 jovens, fazendo com que eles se tornassem mais bonitos, mais inteligentes e influenciaram Nabucodonosor. No capítulo 1, vemos como Deus usou os 4 jovens para impressionar Nabucodonosor, para que ele também tivesse a sua atenção chamada para o Deus de Israel, o Santo de Israel. No capítulo 2, Deus deu um sonho para Nabucodonosor, mostrando os fins dos tempos, o que aconteceria nos últimos dias. Aquela estátua com cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e pés em parte de ferro e em parte de barro. E mostrou também a pedra que é a volta de Jesus, que destruiria todos os reinos da terra para implantar o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que Deus se revelou a Nabucodonosor no capítulo 1, no capítulo 2, mas não foi suficiente. E a tentativa de salvar Nabucodonosor, um homem rico e poderoso, ela foi uma insistência, uma determinação divina. Por isso veio o capítulo 3. No capítulo 3, Nabucodonosor se rebela contra Deus, mandando construir uma estátua não de cabeça de ouro e peito e braços de prata e quadril de bronze e pernas de ferro. Não, ele construiu uma estátua todinha de ouro, mostrando que aquela cabeça de ouro da estátua do capítulo 2 não teria sucessor, não viria outro império depois dele, porque ele mandou construir uma estátua todinha de ouro, de 60 côvados de altura por 6 côvados de largura. Meu querido irmão, aí foi uma rebelião contra Deus, e Deus mais uma vez mostrou para Nabucodonosor quem é Deus, que só o Deus criador dos céus e da terra é Deus, porque Deus neutralizou o poder do fogo. Quando os jovens foram lançados na fornalha de fogo, Deus neutralizou o poder e o efeito do fogo. Jesus, o Filho de Deus, veio para estar com os 3 jovens hebreus dentro da fornalha. E Nabucodonosor, mais uma vez, reconheceu que o Deus de Israel é o único Deus. Mas não foi suficiente. Deus insistiu na salvação de Nabucodonosor. E então veio a experiência do capítulo 4 de Daniel. Na experiência do capítulo 4, Deus, na sua tentativa de salvar Nabucodonosor, decidiu colocar Nabucodonosor no spa divino, no spa de Deus. O spa que geralmente as pessoas frequentam hoje, nos dias modernos, é uma clínica onde as pessoas vão para emagrecer, para serem curados de doenças. E ali eles permanecem 3 semanas, geralmente o programa é de 3 semanas, 21 dias. Mas o spa de Deus, onde Nabucodonosor foi colocado, foi um spa de 7 anos. 7 anos, comendo grama, bebendo água. E, queridos, este spa de 7 anos funcionou, porque Nabucodonosor reconheceu finalmente o Deus de Israel como o único Deus verdadeiro e foi convertido ao Deus de Israel. Portanto, você vê na experiência, no livro de Daniel, na experiência de Nabucodonosor, a tentativa, a determinação de Deus de salvar. Deus quer salvar pobres e ricos, poderosos também.
Como adventistas do sétimo dia, cremos no que é conhecido como expiação ilimitada. O que significa isso? Isso significa que, em contraste com alguns cristãos, nós cremos que a morte de Cristo foi por toda a humanidade, não apenas por um grupo especial de predestinados para a salvação. Nós cremos que todos os que nascem no planeta Terra nascem predestinados para a salvação porque Jesus já morreu por eles. Deus não escolhe quem vai se salvar e quem vai se perder. Deus não determina isso. Cada um faz a sua escolha de aceitar a Jesus como Salvador ou não. Todo aquele que quiser, venha. E todo aquele que quiser, tome de graça da água da vida. Isto é o que está em Apocalipse 22 e o verso 17. A expiação ilimitada. Jesus morreu por todos. É isso que lemos em 1 Timóteo 2,4. Que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Jesus se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Isso é o que está na primeira carta de João, capítulo 2 e o verso 2. Por isso, todos foram escolhidos antes da fundação do mundo. Todos os seres humanos. Isso é o que está em Efésios, capítulo 1, verso 4. Ainda que nem todos escolham a Jesus, mas Jesus morreu por todos. Aqueles que se perderem, e muitos vão se perder, é por sua própria decisão de andar no caminho largo, de rejeitarem a Jesus Cristo. Portanto, meu querido irmão, aqui em Daniel capítulo 4, abra sua Bíblia. Em Daniel capítulo 4, Deus revela a insistência dele em salvar este rei idólatra, pagão, mas que finalmente se rendeu aos pés de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Daniel, o capítulo 4. Aqui lemos o testemunho de Nabucodonosor. O capítulo 4 é um testemunho escrito por Nabucodonosor, não foi escrito por Daniel. Nabucodonosor escreveu e foi introduzido no livro de Daniel, capítulo 4, verso 1 em diante. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio, tive um sonho que me espantou e as imaginações na minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Então, aqui está o testemunho de Nabucodonosor. Ele sonhou e no sonho ele viu uma grande árvore, uma árvore muito grande, e todos os animais do campo, todos se abrigavam debaixo das sombras desta grande árvore. Esta árvore representava Nabucodonosor, que dominava o mundo todo naquele tempo. Mas no sonho ele percebeu que aquela árvore foi cortada, foi derrubada, mas ficou o tronco, ficou a raiz. Ele ficou espantado com aquele sonho e então chamou os sábios, e os sábios não puderam interpretar o sonho. Aí chamou a Daniel, e Daniel então veio até Nabucodonosor para interpretar o sonho. E Daniel deu a interpretação, porque Deus deu o dom a Daniel de interpretar sonhos e visões. Esta é a interpretação, disse Daniel. Ó rei, este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Você é a árvore. Você é a árvore. E o ato desta árvore ser cortada, você será tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos, ou seja, 7 anos, por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito que deixassem o tronco com as suas raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados.
pela justiça e as tuas iniquidades usando de misericórdia com os pobres, se prolongar a tua tranquilidade. Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Esta interpretação foi dada, Nabucodonosor foi impressionado, mas logo ele se esqueceu do sonho. Logo aquela impressão feita na sua mente se desvaneceu. E ele então começou a se orgulhar da grande cidade que ele construiu. Veja o capítulo 4, verso 29. Ao cabo de 12 meses, depois de um ano, andando e passeando sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos, 7 anos, sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi tirado dentre os homens e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Meu querido irmão, aqui está a conversão de Nabucodonosor. Deus conseguiu, depois de várias tentativas, Nabucodonosor se rendeu ao Deus de Israel, ao Santo de Israel. Foi convertido. Queridos, Deus quer salvar ricos e pobres. Deus corre atrás de você através da graça divina. A graça divina corre atrás de nós. Eu costumo dizer que é difícil se perder porque Deus insiste em nos salvar. Ele nos persegue com o seu amor. Ele fez isso com Nabucodonosor, mas ele faz isso também com milhões de pessoas. Ele quer salvar. Jesus morreu por todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê, todo aquele, qualquer pessoa que em Cristo Jesus creia, não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Esta é a crença e esta é a salvação, é a graça divina que chegou até mim e até você. Aleluia!